Alemanha. Plauen até o castelo de Königstein. Começaremos nossa história ao sul da Saxônia e seguiremos para a cidade histórica de Leipzig. Depois iremos até o castelo de Colditz, a terrível prisão da Segunda Guerra Mundial. Ao sul ficam os Montes Metalíferos, cujos depósitos de prata já trouxeram muita riqueza para a cidade de Freiburg. Subiremos o rio Elba, em Meissen, até a cidade de Dresden, capital da Saxônia. Dos belos jardins barrocos em Großselditz, iremos até o Parque Nacional da Suíça Saxônica, que tanto inspirou os pintores românticos alemães. A viagem termina na maior fortaleza em uma montanha da Europa, o Castelo de Königstein. Esta é Plauen, na antiga Alemanha Oriental. Em 7 de outubro de 1989, este foi o local do primeiro protesto contra o regime socialista, marcando o início de uma série de manifestações em massa, resultando na reunificação da Alemanha após 40 anos de separação da Alemanha Ocidental. Plauen também foi a primeira cidade da antiga Alemanha Oriental a abrir uma lanchonete McDonald's, enquanto a ocidental se apressava em explorar novas oportunidades de negócios. Mas ao voarmos pela região sul da Saxônia, décadas de governo socialista ainda estão presentes nas áreas com moradias de concreto. São o que restou da política de moradias centralizadas para substituir as construções superlotadas e em péssimo estado da época anterior à guerra. Apesar do papel histórico de Plauen na queda da República Democrática Alemã, é Leipzig, segunda maior cidade da Saxônia, que pode ser considerada o berço da Revolução Anticomunista. Apenas 2 dias depois dos protestos em Plauen, 70 mil manifestantes foram às ruas pacificamente com o grito Wir sind das Volk, ou Nós somos o povo. As manifestações das segundas-feiras, como são conhecidas hoje, foram um ponto decisivo. Um mês depois, o Muro de Berlim, símbolo de uma Alemanha dividida, foi derrubado. 2009 marcou o 20º aniversário dos protestos e hoje Leipzig é uma cidade vibrante com mais de 500 mil de habitantes vivendo no que é considerado o centro cultural e industrial da Saxônia. A cidade tem uma ligação antiga com a arte e a música e já atraiu alguns dos maiores compositores da história, como Bach, Mendelssohn e Wagner. Da universidade saíram algumas das mentes científicas mais brilhantes e a primeira mulher a ser chanceler alemã, Angela Merkel. Desde a reunificação, a cidade passou por um extenso programa de restauração dos pontos históricos, como o monumento em homenagem à Batalha de Leipzig em 1813, em que uma coalizão de nações, incluindo o Reino da Saxônia, obteve uma vitória crucial sobre o exército de Napoleão. A batalha mobilizou mais de 600 mil combatentes. Foi a maior batalha na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Mais de 90 mil soldados foram mortos ou feridos. E esse imponente monumento com revestimento de granito, um dos mais altos da Europa, estaria no local de algumas das lutas mais sangrentas, onde Napoleão teria ordenado a retirada. No centro da cidade fica a Estação Central de Leipzig, a maior estação ferroviária da Europa. Possui 24 plataformas alojadas em 6 pavilhões de ferro, com um movimento médio de 150 mil passageiros por dia.
O City Hochhaus, ou Arranha-Céu da Cidade, é o prédio mais alto de Leipzig, concluído em 1972 durante a era comunista. Originalmente fazia parte da universidade, mas foi vendido pelo Estado para o banco norte-americano de investimentos Merrill Lynch. Além do restaurante no último andar, tem um terraço na cobertura onde se pode admirar a vista estonteante de Leipzig, incluída em 2010 na lista do The New York Times como as 10 melhores cidades para conhecer. Voando pelas terras baixas da Saxônia, é impossível não notar o grande número de fazendas eólicas. A Alemanha é a terceira maior usuária de energia eólica do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. Com mais de 21 mil instalações, também possui um dos maiores números de turbinas per capita. Em 2011, a energia eólica produzida era quase 1/10 de toda a eletricidade na Alemanha. No alto de um penhasco pitoresco de frente para uma medieval cidade mercantil, fica uma das fortalezas mais conhecidas do mundo, o Castelo de Colditz. Apesar de haver um castelo aqui há quase 1000 anos, o complexo atual foi originalmente construído como residência real. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, Colditz ganhou notoriedade como um campo de prisioneiros de guerra de segurança máxima. Os nazistas diziam que era impossível fugir daqui, mas estavam enganados. Os oficiais aliados que tinham tentado fugir várias vezes de outros campos foram transferidos para Colditz. Mas ao reunir os especialistas em fuga, os nazistas acabaram criando uma escola de fugitivos. Havia serralheiros, linguistas, moldadores, alfaiates, engenheiros e espiões. Cada um tinha uma função. Nos 5 anos em que Colditz foi uma prisão, houve mais de 300 tentativas de fuga. 120 homens foram recapturados após a fuga, mas até o fim da guerra, 31 prisioneiros de guerra tinham conseguido voltar para casa, um índice maior do que em qualquer outro campo de prisioneiros de guerra na Segunda Guerra Mundial. Irritado, um oficial alemão escreveu mais tarde: "Nós os mantínhamos presos sob a mira de metralhadoras, procuramos dia e noite por eles. Mesmo assim, conseguiram escapar." Talvez a tentativa mais famosa de fuga tenha sido quando usaram sacos de dormir para fazer um planador no sótão acima da capela do castelo. A ideia era ser catapultado do telhado até o vale. No entanto, a ideia ousada nunca foi posta em prática, já que a guerra chegou ao fim antes que o planador ficasse pronto. Nesses últimos anos, Colditz passou por um processo de restauração. E agora o castelo tem um museu e visitas guiadas, inclusive por alguns dos túneis de fuga abertos pelos prisioneiros. Menos famoso, mas igualmente imponente, é o Castelo de Augustburg. Está no alto dessa colina há mais de 400 anos. Com a planta totalmente quadrada e 4 grandes edificações em forma de torres, o castelo foi projetado como um pavilhão de caça e residência de verão. Mas, a partir do século XVII, o castelo não serviu ao propósito original como palácio de veraneio, pois mudou de dono várias vezes ao longo dos anos. Foi forte militar, corte da justiça, prisão e hospital militar. Chegou inclusive a ser usado como academia para líderes nazistas. Após a Segunda Guerra Mundial, o Augustburg voltou a ser administrado pelo Estado e hoje o castelo tem uma existência mais pacífica, como um conjunto de museus. Em uma das masmorras, existe uma exposição macabra de instrumentos de tortura. Também possui um museu com a maior coleção de motocicletas da Europa.
Mais ao norte, às margens do rio Elba, fica a cidade de Meissen. Com uma história riquíssima de mais de 1000 anos, Meissen é a mais antiga das cidades saxônicas e é geralmente chamada de berço da Saxônia. Assim como a cidade vizinha de Freiburg, Meissen também cresceu com os grandes depósitos naturais na região, mas em vez de minerais, era argila branca. Nos anos de 1700, a porcelana daqui era quase lendária por toda a Europa, já que era o primeiro lugar fora do Oriente a produzir louças finas. Cada item recebia a famosa marca das espadas cruzadas. Essa é considerada uma das marcas registradas mais antigas do mundo. E aninhado em um rochedo de frente para o rio Elba fica a Catedral Gótica do século XIII. Os campanários gêmeos só foram acrescentados nos anos de 1900. É uma das menores catedrais da Europa, porque precisou ser encaixada ao lado do castelo de Albrechtsberg. O castelo atual foi construído nos anos de 1500 como uma luxuosa residência real em vez de fortaleza militar. Foi o primeiro castelo alemão construído com essa finalidade. Seguindo o rio Elba, chegamos a Dresden, capital da Saxônia. Como antiga residência para a realeza e a nobreza, Dresden comemorou em 2006 seu aniversário de 800 anos. Uma lembrança marcante por ter sobrevivido a um dos ataques aéreos mais devastadores da história militar. O polêmico bombardeio generalizado feito pelas forças aliadas em 1945 quase destruiu por completo o centro histórico da cidade e matou mais de 30 mil civis, embora o número exato seja desconhecido. Apesar de ainda serem visíveis algumas provas do que ocorreu aqui, a reconstrução dos prédios e monumentos históricos exigiu um trabalho minucioso. Algumas edificações estavam em ruínas, como a igreja de Nossa Senhora do século XVIII. Hoje é um símbolo de reconciliação entre as nações anteriormente em guerra. Todo mês uma missa anglicana é rezada em inglês e em 2009 a igreja foi visitada pelo presidente norte-americano Barack Obama. A Casa da Ópera Semper reabriu suas portas em 1985, 40 anos após sua destruição. A estátua sobre a entrada é do deus grego Dionísio, em um carro puxado por panteras. Ao lado fica Zwinger, um palácio barroco originalmente construído no século XVIII por iniciativa do governante Augusto o Forte para festividades da corte e torneios. Atualmente, Zwinger é um conjunto de museus com tesouros nacionais que haviam sido retirados durante o bombardeio de Dresden. O centro foi praticamente todo restaurado e atrai cerca de 10 milhões de turistas por ano, a maioria da Alemanha. Do outro lado do rio Elba fica um monumento que resistiu à destruição, o Cavaleiro Dourado. A estátua folheada a ouro representa o governante do século XVIII Augusto o Forte, chamado assim porque era conhecido por supostamente quebrar ferraduras com as próprias mãos e arremessar raposas com um dedo só. Mas seu legado seria sua paixão pela arte e cultura, como pode ser visto na bela arquitetura barroca da cidade. Além das artes, Augusto o Forte apreciava o luxo e a recreação. Os bosques e lagos que rodeiam Dresden eram a região de caça preferida do governante, e ele precisava de um pavilhão de caça adequado. Em 1723, Augusto chamou os melhores arquitetos para criarem esse grandioso refúgio de caça e palácio de lazer, onde ele viria a entreter a corte com festas esplêndidas.
Moritzburg foi a residência de uma série de nobres saxões. O príncipe Ernst Heinrich foi o último residente e viveu no castelo até 1945, quando o imóvel foi confiscado pelo governo soviético pós-guerra. Hoje, o castelo de Moritzburg é um ponto turístico e seu museu tem a maior coleção de chifre de cervos e troféus de caça da Europa. Seguindo o rio Elba a leste, a fronteira tcheca fica a 25 quilômetros. O rio Elba é um dos principais rios da Europa Central, e sua importância para o transporte e comércio ao longo dos séculos pode ser vista em suas margens, onde surgiram terras cultivadas, palácios e cidades. Um dos diversos povoados pitorescos às margens do rio é a cidade mercantil de Piarna, com sua igreja gótica do século XVI e a prefeitura renascentista. Um ponto de referência mais antigo voltado para o rio é o castelo de Sonnenstein, do século XV. Em 1811, foi inaugurado como hospital psiquiátrico, mas em uma reviravolta terrível, o complexo foi usado pelo Partido Nazista para o assassinato de milhares de pessoas inocentes. Além das embarcações comerciais, barcos a vapor com rodas de pás giratórias como este são vistos com frequência ao longo do rio Elba. É uma das 9 embarcações históricas que compõem a maior e mais antiga frota de barcos a vapor com rodas de pás giratórias do mundo. Nesses passeios turísticos, o visitante segue rio acima em direção às belas montanhas de arenito do Elba. É uma paisagem fantástica, com florestas, desfiladeiros e torres de pedras de formatos estranhos, moldadas pela força da água há mais de 1 milhão de anos. O Parque Nacional é conhecido como Suíça Saxônica desde o século XVIII, quando 2 estudantes de arte suíços acharam que a paisagem os lembrava a cidade natal. O nome se difundiu, inspirando diversos artistas românticos, ansiosos para explorar as montanhas de arenito pessoalmente. Popularizado por suas pinturas, o Parque da Suíça Saxônica tornou-se a personificação da famosa paixão alemã pelo ar livre e a busca por aventuras românticas. A maravilha natural desse cenário atrai visitantes desde então. Hoje, o Parque Nacional possui 1.200 quilômetros de caminhos e trilhas, inclusive a Trilha dos Artistas, uma das maiores trilhas para caminhadas da Alemanha moderna. Ela segue os passos dos românticos ao longo do rio Polenz, com seu desfiladeiro impressionante. A trilha leva a Hauenstein, a cidade das caixas de bombons. Esse belo povoado medieval é uma lembrança do dinheiro investido na restauração das construções e infraestrutura da antiga Alemanha Oriental. Mas o ponto mais conhecido e amado do Parque da Suíça Saxônica, em destaque nas margens do rio Elba, é a Ponte Bastei. Essas rochas extraordinárias atraem turistas há mais de 200 anos e hoje recebem o maior número de visitantes entre todos os mirantes no Parque da Suíça Saxônica. Uma ponte estonteante feita de arenito em 1851 leva os turistas por entre as torres e picos. A ponte foi uma das primeiras obras de engenharia criadas exclusivamente para o lazer. A recompensa no final da ponte é a vista deslumbrante do local, onde antes havia uma fortaleza. Nessa região da Alemanha, famosa por seus castelos, nosso destino final só poderia ser em Königstein. É a maior fortificação em uma montanha não só da Saxônia, mas de toda a Europa. Localizado a 240 metros acima do rio, esse castelo majestoso nunca foi tomado em seus 800 anos de existência. Muralhas impenetráveis com 40 metros de altura cercam as 60 edificações construídas em diferentes períodos durante sua longa história.
A arquitetura nos estilos gótico tardio, renascentista, barroco e quase gótico do século XIX ocupa uma área imensa de quase 10 hectares. O Castelo de Königstein teve finalidades diferentes ao longo dos séculos, de forte militar a esconderijo para a realeza saxônica e seus tesouros. Durante as 2 guerras mundiais, serviu de campo de prisioneiros de guerra. Königstein, a fortaleza não conquistada, finalmente abriu suas portas em 1955 e hoje são milhares de turistas que adentram as muralhas para admirar um dos maiores feitos da arquitetura militar e uma vista espetacular da Suíça saxônica. O lugar perfeito para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, VPN Santos.